Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui super alegres porque estamos dando início ao nosso quadro Perguntas Bíblicas, o Pastor Responde. Lembrando aos amados que esse quadro ele faz parte da EBD da Casa de Oração SEAB. E a pergunta que veio para nós darmos início a essa nova fase na história da Escola Bíblica da nossa igreja vem diretamente da nossa querida irmã Thaisa Gentilúcia, que nos pergunta para que possamos responder a ela acerca de Romanos capítulo 4, versículo 15. Agora olha só o que o texto está dizendo. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Thaisa ficou em dúvida e quis entender esse versículo. E nós vamos agora, a partir de uma análise bíblica contextual, né, no que diz respeito ao livro de Romanos, que trata bem especificamente acerca da lei e também da graça de Cristo, nós vamos trazer o melhor consenso quanto à interpretação desse texto. Para a gente analisar esse versículo, a gente precisa ter uma ideia do contexto. E a primeira pergunta que vem é: o que é a lei? Entendemos então que leis são princípios, preceitos ou normas que são criados e deverão ser seguidos por uma sociedade. A ideia da lei, no seu contexto amplo, é que uma sociedade possa então viver de forma saudável e preservada em razão do cumprimento das leis que são estabelecidas. Contudo, a lei do Senhor teve uma amplitude muito maior, e é isto que nós queremos observar à luz da palavra de Deus. Em Romanos 2:12, nós lemos que todo aquele que pecar sem a lei também ele vai perecer. E todo aquele que pecar com o conhecimento da lei, pela lei, essa pessoa será julgada. Observe que a lei foi dada ao povo de Israel quando a nação de Israel esteve acampada em frente ao Monte Sinai, rumo à terra de Canaã. Foi lá que Deus declarou e revelou a lei a Moisés, a lei que deveria expressar a vontade de Deus, o querer de Deus para as áreas do povo de Israel, em seus âmbitos pessoal, social e espiritual. A lei estaria, assim, revelando o caráter e a vontade de Deus para a nação de Israel. Em razão da entrada do pecado na humanidade, lá no Éden, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Gênesis 3:15, nós vemos Deus então instaurando um plano de redenção, de reconciliação do homem caído, morto com Deus. Então nós entendemos de forma muito clara que o homem pecou, se viu perdido longe de Deus, mas o mesmo Deus que é santidade e julga e não aceita o pecado, agora instaura a lei para que o homem pudesse ver e perceber o alto grau de pecaminosidade e de condenação que há sobre ele. E aí esse mesmo Deus então envia Jesus, o descendente da mulher que a Bíblia fala, para cumprir a lei, para vencer sem pecado, para ter crédito, para resgatar o homem perdido, trazendo a reconciliação plena com Deus. Gálatas 3:19 agora vem dizer qual era então o propósito da lei. Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O homem pecou, o homem caiu, Jesus Cristo veio cumprir a lei, ele veio vencer por nós, para que fôssemos livres da pena do pecado. Agora, voltando à pergunta inicial, Romanos 4:15, a gente já pode ter uma ideia melhor do contexto e compreensão também do que o texto está dizendo.
O texto diz, porque a lei produz a ira. A ira de quem? A ira do próprio Deus. Ou seja, a justiça de Deus se manifesta a partir do momento que a lei é aplicada. A lei denuncia o pecado, a lei mostra o pecado. A justiça de Deus, a ira de Deus é então manifestada para julgar o próprio pecado. E o texto finaliza, porque onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, onde não há a compreensão da lei, onde não há o conhecimento da lei, também não há a transgressão no sentido de consciência do pecado, entendimento do pecado. Mas é importante lembrar que Romanos capítulo 2, versículos 12 e 13, a palavra nos mostra que, mesmo sem o conhecimento do pecado, os homens são julgados pelo próprio pecado, são condenados pelo próprio pecado. Então, a única alternativa para todos os homens é ser conduzido a Cristo através da compreensão do pecado, do sentimento de que é um pecador, que vem através da revelação da lei. E assim, debaixo da graça de Cristo, rendidos ao Senhor, ter a oportunidade da libertação do pecado e a reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Deus te abençoe e que nós possamos continuar crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Amém.